Então, boa noite a todos mais uma vez. Meu nome é Alisson, tenho 45 anos de idade, casado, pai de um filho de 20 anos, minha esposa está ali comigo, para a honra e glória de Deus. Quem aqui já me conhece? Ou não me conhece? Eu acho que é mais fácil perguntar quem não me conhece, né? Quem não me conhece, pois é. Eu sou um dependente químico em recuperação. Como a Érica disse, sou um dependente químico em recuperação. Tentando ficar limpo no dia de hoje, e hoje já deu certo. Porque hoje eu não fiz nada que eu queria. Eu fiz um monte de coisa que eu precisava fazer. Um monte de coisas que eu precisava fazer. E uma delas foi vir aqui hoje. A última vez que eu estive aqui foi em fevereiro, nas minhas outras férias. Eu tenho 2 férias por ano, eu trabalho dentro de comunidade. Eu trabalho numa comunidade involuntária. Não é uma comunidade como a dos companheiros que estão aí, que é voluntária. Até tem alguns companheiros lá que estão por vontade própria, mas a maioria está involuntariamente. Vocês conhecem as 3 modalidades de internação que tem no Brasil hoje? Voluntária, involuntária e compulsória. Pois é, um assunto que está precisando vir muito à tona, né? Por quê? Por causa da codependência que está muito grande. É bonito ver esse grupo desse tamanho. Há muito tempo, há muitos anos que eu não vejo esse grupo desse tamanho. Quero parabenizar a equipe aí, com certeza, né? Agradecer a todos os servos aí que continuam voltando, porque esse grupo só está de pé porque vocês estão aqui. E vocês que vêm, que vão, que permanecem, que permaneceram foram poucos, né, Gutenberg? Né, Ricardo? Que permaneceram foram poucos. E um desses poucos fui eu. Então eu preciso falar de mim. Como um dependente químico, eu precisei continuar voltando. E, como eu disse, eu tenho 45 anos de idade. Eu comecei a usar drogas aos 15, pesadamente, né? Mas eu conheci muito antes disso. E hoje já me tornei um profissional da área, eu sou conselheiro terapêutico, né? Psicólogo clínico dentro da instituição, especialista em comportamento humano. Então, o que acontece? Quando eu fui começar a estudar esse comportamento, eu descobri que o meu problema nunca foi a droga. Foram os meus comportamentos adictivos que eu adquiri muito antes de usar. Uai, Alisson, mas como assim? Com as pequenas mentiras, com as pequenas manipulações, muito antes de usar a primeira substância. Que mentira que eu contava? Eu vou na escola e matava a aula. Pulava o muro, matava a aula dentro da escola, em outra sala. Eu cheguei a assistir aula em outra sala, responder até chamada para outra pessoa. Você é adicto, está aí balançando a cabeça que sim, você também fez isso, né, cara? A gente identifica pra caramba. Isso é que é legal, dentro de um grupo, onde a irmandade e a unidade, ela acontece. É por isso que Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos funciona tanto, porque é uma irmandade, assim como o Mundo Novo Sem Drogas. E quando eu falava com a minha mãe que eu ia para a escola e não ia, eu já estava tendo comportamentos adictivos. E eu cresci. E como tudo evolui ao longo do tempo, eu também evoluí na arte da mentira, na arte da manipulação, na arte da lascívia, da prevaricação. E todos aqueles problemas e dificuldades que estão lá em Coríntios, na carta aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, falando dos desfrutos e depois dos frutos do Espírito Santo. Todos aqueles desfrutos lá, eu era o chefe deles todos. Mas tinha um problema. A codependência da minha mãe achava que eram os meus colegas que me levavam a usar.
Aí escutavam subir, né? Lá de longe. Ó, já vem aqui esse bando de vagabundo chamar você pra fumar maconha aqui, ó. Mal ela sabia que era eu que era o traficante, eu que tinha a droga. Mas ela precisava culpar alguém, porque o filhinho dela não podia ser problemático. E assim age todo codependente que ainda não se tratou. Pô, ele acha que o dependente é que é o culpado, que o fulano é que é o culpado, nunca é o dependente. Nunca é o cara que está enchendo a cara e chegando em casa bêbado e drogado. É sempre o outro, o dono do boteca que está errado. Ele não podia vender pinga para o Alisson. Por que não podia? Um cliente como outro qualquer, mas a minha mãe como codependente, ou o codependente em si, culpa o dono do boteco. Porque é mais fácil. Sabe por que é mais fácil culpar o dono do boteco? Porque a culpa é minha. E quando a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Porque as pessoas, os codependentes, não querem também assumir o seu papel de responsabilidade na sua própria recuperação, não na recuperação do seu ente querido. Porque eu só parei de usar quando eu quis. Como a Érica muito bem disse aqui. Porque uma vez a gente estava conversando, ela, Alisson, mas isso e isso. Eu falei assim, Érica, beleza, acredito na fé pra caramba, eu tenho muita fé. Mas se fé resolvesse tudo, eu não teria feito tudo que eu fiz. Eu tive que, quando Jesus falou, ó, tendes fé do tamanho de um grão de mostarda e moverei uma montanha de lugar. Mas aí ele soprou no meu ouvido assim, leva a pá e a enxada junto, para você trabalhar muito, para mover essa montanha de lugar, porque só a sua fé não basta, só a fé da sua mãe não bastou. A minha mãe tem muita fé, o meu pai tem muita fé, a minha esposa teve muita fé e tem muita fé. Então é só a fé? A única coisa que vai me levar ao céu, à salvação, é a fé. Isso é indiscutível, está na palavra de Deus, quem sou eu para falar o contrário? Agora, para que essa fé se transforme em ação na minha vida, o que eu estou fazendo? O dono do boteco é tão ruim, vendeu cachaça pro meu marido de novo, levei aqueles monte de maconheiro, chamar o fulano, aí, meu filho está quieto dentro de casa, tadinho. Ou, ao contrário, ele chega drogado, bêbado, prostituído em casa, e ela vai lá, ô filhinho, aqui ó, a mamãe fez comidinha para você. Tá lá dentro do forno, pega lá. Pô, peraí, bicho. Peraí. Até quando você vai alimentar a doença do outro? Sabe o que a minha mãe precisou fazer? Quando ela fez isso aqui, eu tenho que contar porque é o que funciona. Quando a minha mãe veio aqui, deu um testemunho aqui num daqueles eventos que a gente fazia, ou que vai fazer ainda, que era... Como chama, Ricardo? Aquele evento que a gente fazia uma vez por ano. Frutos da sobriedade. Num deles, se não me engano, em 2017, 2016, não sei. Eu estou na comunidade desde 2015, desde quando eu saí da minha última internação. Né? Eu estou limpo só por hoje, eu não gosto de ficar falando tempo. Estou limpo só por hoje. Quando a minha mãe veio aqui dar o testemunho junto com meu pai, ela criou umas 100 pessoas aqui de inimigos, porque ela falou que ela fez algumas coisas que ela fez, né? Lembra do DBR? E sabe o que a minha mãe fez, cara? Ela fechou o portão, transformou minha casa como é que eu vou dizer? Numa fortaleza impenetrável. Porque eu entrava lá e roubava tudo. Como eu já tinha roubado tudo da casa da minha esposa, só sobrou da casa da minha mãe para roubar. Mas eu nunca roubei de ninguém. Roubou. Roubou a paz, o sossego, a liberdade, a tranquilidade do seu ente querido. Só que tem uma coisa muito importante que tem que ser dita também. Vamos lá. Eu vou trazer agora a 2 Reis. Naamã, o chefe como é que eu vou falar? Da guarda real, estava com lepra. E a dependência química é uma lepra. Não tem cura, mata ou leva
para a cadeia. E a codependência também. Só que poucas pessoas falam disso. Porque quando foi falado para minha mãe, lá em 1900, Guaraná de Rolha, que ela estava doente, ela falou: eu? Ele é que está usando droga e eu que estou doente? Eu não estou doente, não. A minha mãe chegou ao ponto de fechar a casa e me atender só na gretinha do portão. Chamava a polícia para mim, a minha esposa também. Hoje eu louvo e agradeço a Deus pela vida dessas pessoas que tiveram coragem para fazer isso, porque senão eu não estaria aqui hoje. Porque tem que ser feito. Ah, mas eu vou chamar a polícia para o meu filho. Se o seu filho está desordenando tudo dentro da sua casa, tem que ter uma autoridade para parar esse cara, para parar essa mulher. Já que eu não dou conta, eu preciso de ajuda. Só que eu sou tão autossuficiente, como Naamã, que eu vou fazer a ligação daqui a pouco, como Naamã, eu falo: não, eu dou conta, eu sou mãe, eu pari, eu sou pai. Não dá conta sozinho não, cara. Pede ajuda, levanta a mão. Tanto que o primeiro ato, quando você vai numa reunião de narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos, a primeira coisa que se pergunta é: se você tem o real desejo de parar de usar e fazer parte dessa irmandade, faça um pequeno gesto de mão. Olha para você ver. E sabe por quê? Porque é um dos sinais de humildade maiores que existem na humanidade, que é pedir ajuda. Pedir ajuda para esse cara aqui, ó. Para esse cara aqui, que é o único capaz de mudar o nosso pensamento e o nosso comportamento. Você não vai virar santo, eu também não vou. E nem quero ser. Até porque tem um monte de coisa errada aí que eu gosto de fazer ainda. Mas uma das coisas que eu não posso fazer, algumas das coisas é mentir, manipular, roubar. Eu não estou falando roubar nada financeiro, não. Roubar a paz, a tranquilidade, o sono da minha mãe. Quantas noites de sono ela passou de joelho e eu na gandaia, na farra. Chegava de manhã: ai, filho, tem comida quentinha. Quer dormir? É saco não, mãe. É saco não, mãe. Parece brincadeira, mas eu estou contando a minha vida. Eu fui chamado aqui para falar de mim, não de você, porque eu não te conheço. Foram 22 anos de uso de crack pesado. Pesado. 22 anos. Você pensa o que é para uma mãe aguentar um filho 22 anos fumando crack? Pesado. Todo santo dia, acabou com tudo que tinha ao redor. Tudo. Foi para a rua fedendo, ficar sei lá quantos dias, sem tomar banho, sem escovar dente, sem trocar de roupa. E aí, eu vou fazer a analogia com Naamã, que era o chefe daquela guarda que estava com lepra. E aí, dentro do castelo dele, né, onde ele era o chefe, dentro do castelo do rei, tinha uma menina, uma empregadinha, filha de uma das servas, olha para você ver, que comentou com uma pessoa que Naamã ouviu e foi comentar com o rei. A menina falou assim: nossa, quem dera se o meu senhor fosse ter com o profeta, ele ficaria curado de sua lepra. Foi assim que falaram com a minha mãe um dia: Ana, se você for ter com os profetas, com as pessoas que sabem o que estão falando sobre codependência, ou Josiane, que sabem o que estão falando sobre codependência, você pode ser liberta da sua lepra, porque a codependência também é uma lepra. E aí eles começaram. Aí esse rei, o Naamã, né, que era o chefe, foi falar com o rei, falou: rei, tá um cara lá, falou que a menininha falou que o cara pode me curar, o que você acha? Ele falou: vai lá, ué, pega um bocado de ouro aí, um bocado de prata e leva lá para esse cara lá e resolve seu problema. Porque na maioria das vezes eu acho que é só com dinheiro que eu vou resolver as coisas. Na maioria das vezes eu acho que é só com coisas que eu vou resolver meus problemas. E aí ele fez uma comitiva grandona, encheu um monte
de balaio com ouro, com prata, e foi. Só que ele chegou lá, meu amigo, nem atendido ele foi. Ele chegou com toda a pompa, né, de chefe da guarda, pá, tudo bonitão. Chama lá o tal do profeta, porque eu preciso falar com ele para ele me curar. Ele mandou um servo, ó, fala com aquele cara lá para ele se banhar 7 vezes no Jordão. Depois a gente conversa. Pensa, quando falou isso para minha mãe, ó, fecha a porta da facilidade, depois a gente conversa. Pensa como é que ela se sentiu, assim como Naamã, assim como eu também, quando minha mãe começou a fechar as portas. Minha mãe falou assim, eu fechar a porta do meu filhinho? Tadinho do meu filhinho. Então não volta. Não precisa nem voltar. É por isso que muita gente não volta. Porque quando se fala a verdade machuca. Né? Mas ela também liberta. E a gente não pode esquecer disso. Ela liberta, porque é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, não é um caminho, é o caminho. Não é uma verdade, é a verdade. Não é uma vida, é a vida que habita dentro de cada um de nós. E aí, vira Naamã para os caras. Olha a diferença de andar com gente que está do seu lado e tem gente que não está, hein? Vamos lá. Falaram para ele assim, meu senhor, mas deixa eu te falar com você. Se te pedissem para você fazer uma tarefa 10 vezes mais difícil, você faria com exímio talento? Porque o senhor é bom, o senhor é um guerreiro violento, um guerreiro muito bom, um frente de batalha. Se te pedisse coisa muito mais difícil, o senhor faria, não faria? É claro que eu faria, né? Autoridade general, né? Claro que eu faria. Então por que você não vai lá e dá 7 mergulhinhos lá naquela água suja lá? Não, mas lá na minha quebrada lá tem rios mais bonitos, tem lagos mais formosos do que essa sujeira aqui. Olha o julgamento, né? Vamos trazer para nós de novo? Olha como a minha mãe recebeu a primeira notícia, ó, corta as facilitações. Chegou em casa tonto, não tem comida. Chegou em casa drogado, não tem roupa lavada. Ah, não tem, vai para fora, vai se virar. A minha mãe, eu não vou fazer isso com meu filho, não, então não precisa nem voltar, dona. Dona Ana, pode ir. Ah lá, então vou. E começou a fazer. E a minha esposa também. Começou a fechar. Aí vai preso, começou a internar, começou a dar, né? Preso, 18 vezes preso. 22 anos de adicção. E aí falaram com a minha mãe, fecha as portas. E aí ela e minha esposa começaram a fechar. Porque quando a minha mãe já cansada já de lidar com aquilo, por tantos anos, passou a bola para a minha rainha. Né, rainha? Passou a bola para a minha rainha. E essa rainha aí aguentou 9 anos ainda dentro de casa, um homem drogado, completamente alienado do planeta, maltratando ela, o nosso filho, a nossa casa, uma família constituída por Deus, e ela ainda aguentou 9 anos dentro de casa. Tinha dia que ela chegava em casa e não tinha o gás. Nós passamos por uma situação parecida essa semana, que foi até engraçado, que eu não tive como não lembrar. A minha mãe foi fazer uma torta. Olha que legal, cara. Olha a história. A vida real, cara. Isso é vida real, gente. Não é brincadeira não, tá? É vida real. Minha mãe foi fazer uma torta. De repente, minha mãe liga lá para casa. O cara que era um problema, só dava problema, era o problema, e só transformava tudo em mais problema. Agora ela liga para ajudar, para pedir ajuda. Ligou, filho, filha, né? A minha esposa. Estou precisando de um gás, o meu acabou. Não tem lugar nenhum aberto. Domingo, olha pra você ver, gente. Eu até estranhei. Mas hoje, agora, aqui, nesse momento, eu estou entendendo por quê. Viu, amor? Agora eu estou entendendo por quê. Era para que isso acontecesse agora. Para a honra e glória de Deus.
No domingo não é o dia que mais acaba o gás? Na vida de todo mundo? E todo domingo tem lugar vendendo gás, não tem? Pois nesse domingo passado tinha não. Nós procuramos, ligou, entrou no aplicativo, tudo fechado, não tinha entrega de gás. Não tinha. Minha mãe fez o quê? Filho, me ajuda, eu estou precisando de um gás. Ô mãe, peraí, tá chegando aí o gás. Arrancamos o nosso botijão, levamos lá para a casa da minha mãe, ela terminou de fazer a torta. E aí quando eu voltei para casa, e eu olhei para o lugar do botijão, eu falei com a minha esposa assim, nossa, tá parecendo quando eu usava droga, tá faltando o botijão. E aí a gente brincou, a gente riu a respeito, mas agora eu estou entendendo o porquê de tudo aquilo que aconteceu domingo, e hoje é terça-feira, e eu não sabia que eu ia estar aqui hoje, eu não fazia a mínima ideia que eu ia estar aqui hoje. Foi para que eu reconhecesse o tamanho desse Cristo na minha vida no dia de hoje, na vida da minha família no dia de hoje, cara. E aí no outro dia de manhã, meu irmão chamou lá no portão e veio me devolver o botijão de gás, e eu coloquei lá e fiz o almoço, porque eu estou de férias, então é mais do que a minha obrigação fazer o almoço para mim, para minha esposa e para o meu filho, sabe? E aí, hoje entendendo isso, eu volto lá em Naamã. Por quê? Essa mulher aí aguentou por 9 anos, depois foi a única coisa que deu certo na minha vida, sabia? Foi uma sociedade que ela fez comigo. Ela entrou com o pé, e desculpa a palavra, eu entrei com a bunda. Depois de 9 anos de casado. Obrigado. Quando ela entrou com o pé e eu entrei com a bunda, eu estava no André Luiz, desculpa mais uma vez a palavra que eu vou usar, cagado e mijado. Alguém trocando a minha fralda, porque eu não tinha condições de ir ao banheiro sozinho. Com 30 e poucos anos de idade, eu tive uma concussão cerebral grave. Porque eu tive uma recaída depois de ter feito a terceira saída na comunidade. Mas eu estava na comunidade só para passar pano. Só para não perder a esposa, que eu perdi. Para não perder o emprego, que eu perdi. Para não perder o respeito, que eu perdi. Para não perder a dignidade, que eu perdi. Então eu estava lá só para passar pano. A minha mãe e a minha esposa não, elas estavam em recuperação. Elas estavam praticando os princípios da recuperação. Estavam e estão. Porque se eu usar droga amanhã, eles me internam depois da manhã. Não vai dar tempo nem de usar de boa, velho. Vai dar ruim. Apareceu, vai usar, vai internar mesmo. Ah, não quero não, manda vir à força. Não quero conversa, vai internar ou vai internar ou vai internar. Eu só tenho uma opção hoje na minha vida, ou parar ou parar. E eu permaneço parado, só por hoje. É uma escolha. E aí, olha, vamos lá de novo em Naamã. Eu, autossuficiente, não preciso de ajuda não, quando me ofereceram a primeira vez. Não, eu, que fazenda, que comunidade, quem está doente é você, mulher. É você, mãe, tá doida? Você que precisa de tratamento, você precisa de um médico, você tá doida? E eu, com pensamentos persecutórios, compulsivo, obsessivo por tudo, tirando a paz de todo mundo, saindo, voltando sujo e fedendo, e as pessoas eram obrigadas àquilo, a aguentar aquilo. Peraí, até que ponto? Todo mundo tem limite, tudo tem limite, até o município tem limite. Daí, pô, começaram a fechar as portas. Eu falei, ih, deu ruim. Ou agora vai ou vai. E aí, quando eu abri os olhos dentro do André Luiz, que graças a Deus apareceu na minha vida através da minha esposa hoje, que já foi ex e agora é atual e futura eternamente, em nome do Senhor Jesus,
Ela meteu o pé na minha bunda lá no André Luiz, em 2013, dia 20 de dezembro de 2013. E aí eu saí do André Luiz, ainda fiquei 7 meses em casa, fiquei 2 meses lá, isso que eles me falam, né? Porque algumas coisas eu não lembro. Eu me lembro que algumas coisas que eles me falam, que eu estava vegetando quando eu voltei para casa. Né? Ela está ali, se alguém quiser conversar com ela depois, pode conversar no particular. Ela não gosta muito de falar em público, não, porque é eu que sou mais bagunceiro mesmo. Então assim, a minha mãe sentava do meu lado e falava: dona, não chora não, as coisas vão dar certo. Eu não sabia quem era minha mãe. E aí ela fala pra mim que sentava lá do lado e eu falava: ô moça, não chora não. E todo mundo arrasado ao meu redor e eu... E a baba escorria de tanto remédio. Quando me colocavam no sofá, vocês contando, né? Depois de passado um tempo, colocavam no sofá naquela posição e eu ficava lá o dia todo do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Nada. Porque eu estava completamente alienado do planeta. E aí eu Naamã, andando com pessoas que estão do meu lado para fazer a diferença, viraram para mim e falaram: seu Alisson, pô, velho, vai internar, cara. Ei, vai dar seu jeito, irmão. Assim como os companheiros de Naamã falaram com ele. Falaram: se te pedisse uma tarefa muito mais difícil, você não ia fazer? Aí eu me coloco no lugar desse cara: ó, Alisson, peraí, se te pedisse, eu moro lá no Serra Verde, lá no Borel, para quem não sabe. Eu moro lá no Serra Verde. Eu saía do Borel a pé. Eu vou te contar um negocinho, você vai entender. Nós moramos todos aqui. Quem não mora aqui na região de Venda Nova? Levanta a mão. 1, 2, 3, poucas pessoas não moram aqui na região de Venda Nova, né? Você mora, Mequetrefe. Aí eu saía lá do Borel para buscar droga, não tinha lá. Eu vim aqui no São João Batista, não tinha aqui. Eu ia lá na Mãe dos Pobres, não tinha lá, a pé, 2 horas da manhã. Ia lá na Mãe dos Pobres, não tinha. Aí eu ia lá na mina, não tinha. Eu voltava cá no Sesc, não tinha, essa era a minha rotina, tá? Eu voltava no Sesc, não tinha. Aí falava comigo assim: não, lá no Subaco da Cobra tem uma da boa. E eu ia lá, 3 horas da manhã. Para buscar R$10, uma substância desse tamanhozinho, para me dar 3 segundos de prazer imediato. E aí eu achava lá no Subaco da Cobra. Pegava R$10, voltava, alienava do mundo por 3 segundos, acabou, só fissura. Aí o Alisson de novo: ô Josi, dá R$10, ô Josi, balançando a cama a noite inteira, velho. Quando eu me lembro disso, dói. Só que não dói mais quanto doía, porque eu já me perdoei por isso. Mas é necessário falar. E como essas pessoas estão ainda do meu lado, como os companheiros de Naamã falaram: vai, continua, filho, vai lá. Se te pedisse pra você ir lá no São João Batista a pé para buscar uma droga, você não ia. Quanto mais internar na comunidade. Aí então eu vou. Eu tenho que criar vergonha na cara, como diria meu pai. Cria vergonha na sua cara, rapaz. Falava assim. Meu pai falava assim, batia na cara dele. Cria vergonha na sua cara, rapaz. Levanta. E aí eu levantei. Sozinho eu nunca conseguiria. Jamais. Se a minha família não estivesse em recuperação. A minha família que entrou em recuperação antes de mim. E aí eu fui, fiz o tratamento. 10 meses e 25 dias. Inesquecíveis na minha vida. Lá dentro, nessa última internação, 6ª e última, para a honra e glória de Deus, eu conheci 2 pessoas. Uma chamada Eros Biondini e a outra chamada Patrícia Magalhães, que foram lá na comunidade. E aí essa louca, quem conhece a Patrícia aqui sabe o que eu estou falando, ela é louca, né? Ela foi lá e deu um testemunho dentro da comunidade, 90 homens internados. Ela foi lá no púlpito da igreja, porque lá na comunidade que eu fiquei, Vida e Renascer, quero que louvar e agradecer a Deus pela vida das pessoas lá, que estão lá, Dona Vera e afins.
O Eros e a Patrícia foi lá e deu testemunho. Eu falei assim, gente, tá funcionando para essa mulher doida desse jeito? Deixa eu tentar. Aí falaram para mim assim, ó, ela lá falando tal do mundo novo, mundo novo, mundo novo, mundo novo, mundo novo, não sei o quê, mundo novo, não sei o quê, mundo novo, não sei o quê. Eu falei, eita, ó, tá dando certo para essa mulher doida desse jeito? Eu nem sou tão doido assim, eu vou lá. E aí eu vim aqui. Quer dizer, eu fui lá na arena primeiro, na segunda-feira. E aí quando eu cheguei na arena, eu já não tinha conhecido ninguém, na verdade, só a Patrícia e o Eros. E aí a Patrícia me colocou assim, falou, você fica aqui, que aqui é a galera do Mundo Novo Sem Droga, fica aqui. Eu falei, quê? Mundo Novo Sem Droga? Tem isso também? Uai. Bom, na minha primeira saída, minha mãe comigo. Onde eu ia, minha mãe ia, 1 ano depois da minha internação. E no começo eu achava ruim, depois eu comecei a achar bom. E que bom, tem companhia. Comecei a usar a estratégia de enfrentamento, que hoje, dentro da dependência química, é o que eu mais trabalho, que é a prevenção de recaída. Hoje eu sou professor de prevenção de recaída dentro da comunidade, capacitado pela SUPOD, Subsecretaria de Polícia sobre Drogas, inclusive que a Érica está aqui e é uma das secretárias lá. Tem outro companheiro aqui também que trabalhou lá, outros companheiros que trabalharam aqui, trabalharam lá na verdade. E aí colocaram eu lá em cima do palco lá. Aqui é tanto de gente, eu com a cara de sapo, estava com 90 quilos. Eu cheguei na comunidade com 40. Quando eu saí na primeira saída com 6 meses, eu estava com 90. Com um sapo. E lá não podia usar barba, né? Então aí que parece mais ainda. Com um sapo. Eu lembro que tem a foto lá no meu Facebook até hoje. Do primeiro dia da minha saída. Eu fui. Eu saí no domingo, na segunda eu já estava no grupo. Na terça eu já estava aqui, na quarta eu estava na outra igreja, na quinta eu estava não sei onde, na sexta eu estava não sei onde. E fiz um programa incarível por um bom período. E aí essas pessoas continuaram. Quando eu desci de lá de cima, veio uma pessoa do meu convívio a vida inteira, desde quando eu me entendo por gente, que hoje é um dos responsáveis aqui, que eu não posso deixar de falar, né, velho? E esse cara virou pra mim e falou, porra, mano, tá dando certo pra você, velho. Então vai dar certo para mim também. Obrigado, viu, Ricardo? Aquele abraço me fez permanecer na comunidade, velho. Aquele abraço me fez permanecer. Eu tive um chamado dentro da instituição, mas um abraço desse cara aí, ó, me fez permanecer. Porque esse eu conheço desde quando eu nasci. E as demais pessoas que ali me acolheram. Tem um outro cara ali que hoje, até muito tempo que eu não vejo, é o Júlio, cara. Esse cara não dá para esquecer, esse cara me abraçou de um jeito. O Vanderlei, sabe? A Tanise, o seu Hélio, que não está mais aqui com a gente. Essas pessoas me abraçaram de um tal jeito. E eles não perderam a fé em mim. O Gutenberg, eu não vou falar nada dele não, porque a outra vez que eu vim aqui, eu dediquei tudo para ele. Como se fosse o seu Hélio, que já tinha partido. Que na minha concepção estava representado por ele naquele momento. Tudo aquilo que a gente viveu aqui desde 2015 até o ano passado. Sabe? Então, para a honra e glória de Deus, procure andar com pessoas que vão te colocar para frente, minha querida, meu querido. Procure andar com pessoas que vão te incentivar a banhar-se no rio podre, no rio sujo, porque de lá você vai sair lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado lá no madeiro por você. Mas eu, na minha inadequação, na minha autossuficiência, na minha prepotência, eu acho que não, está tudo resolvido. Quem é esse noiado para falar alguma coisa comigo? Esse noiado aqui ficou preso, ficou sujo, ficou fedendo, perdeu a esposa,
Por 4 anos essa mulher ficou separada de mim, cara. E ela é a mulher da minha vida. E essas pessoas que estão aqui hoje colaborando não me deixaram desistir. Quando eu falei, não vou querer conquistar essa mulher mais não, porque eu mandava áudio para ela no telefone, e ela falava assim, mandava escrito: ei, manda escrito que eu tenho nojo de ouvir sua voz. Você parou para pensar o que é ouvir isso da mulher que você ama, filho? Ou da sua mãe? Porque quando eu não tinha para onde voltar, eu tive que voltar para casa da minha mãe, depois de 20 anos sem morar lá. Eu tive que seguir as regras dela. A casa é dela, a casa é do meu pai, as regras eram deles. Por mais que eu não concordasse, eu tinha que seguir, porque esse cara me ensinou a obediência. Se eu estou limpo hoje, é porque eu sou obediente, não porque eu sou inteligente. Porque eu não sou inteligente. O dia que eu achar que eu sou inteligente, eu não volto aqui. O dia que eu achar que eu sou inteligente, eu fico com cara, desculpa a palavra, eu fico com cara de bunda quando eu estou ouvindo outra pregação de outra pessoa. Então o inteligente está lá na biqueira, o obediente está aqui. O obediente continua voltando. O obediente continua voltando. E aí eu continuei em recuperação, vindo aqui toda terça, no grupo, porque eu ainda trabalhava num serviço que me proporcionava isso, já trabalhava com dependência química, fui estudar, estudo até hoje, muito a dependência química, principalmente o comportamento, que é a área que eu mais gosto, faço atendimentos online, faço tudo, tenho um canal no YouTube, se vocês quiserem seguir, me ajudem lá, chama Vida em Sobriedade. Lá eu posto algumas coisas, algumas reuniões que eu dou também na comunidade, sabe? Mas essas coisas têm que ficar escondidas, sabe por quê? Porque outras pessoas não andam com pessoas que te colocam para frente, como eu tenho tentado andar. E quantas vezes eu escutei da Tanise, do Júlio, do Gutenberg, do Ricardo, da Angélica, que não está aqui, está ali dentro trabalhando, do Julião lá, aquele cara ontem, velho. Na hora que eu entrei na arena, já me fez chorar. Eu sou chorão, eu sou emotivo pra caramba. Ele me deu um abraço, falou: filho, eu só tô aqui por causa do seu abraço. Porra, mano. Sabe? Como que você não fica feliz ouvindo isso? Sendo que outrora, ninguém queria nem chegar perto de mim, cara. Porque se chegasse perto de mim, eu ia roubar seu olho. E você nem ia ver. Você ia ficar com um olho só e nem ia saber que você estava com um olho só. Eu roubava mesmo. Com arma, sem arma, na ideia, sem ideia, até com um pedaço de maçaneta de porta, eu já roubei os outros. Isso não é glória para ninguém, não. Não é honra que estou contando papo de ativa, não. Pelo contrário. É porque hoje eu ando com pessoas que engrandecem, que me empurram para frente. Assim como Naamã. Não desiste não, Alisson. Persevera que ela vai voltar. Persevera que vocês dois vão voltar. Persevera. Dia 20 de dezembro. Dia 12 de dezembro de 2017, nós engatamos o nosso casamento. Para a honra e glória de Deus. A gente começou a namorar em julho. Né, amor? A gente começou a namorar em julho. E dia 12 de dezembro, faltando 8 dias para completar 4 anos, nós retomamos o nosso casamento para a honra e glória de Deus. E aí, por quê? Porque eu continuei andando com as pessoas certas, que me empurravam para o lugar certo, e me incentivavam a fazer o certo e ser obediente. Obediente. A programação também diz que o programa é obediente, não para o inteligente. Inteligente todos nós somos. Se a gente aprendeu a andar, falar. Tem 2 minutos, vocês ficam bravos aqui quando eu vejo que eu não quero largar esse papai de falar. Até porque eu nem gosto de falar, né? Então assim, não desiste não. Começa a andar com pessoas que estão te incentivando para frente.
Por mais que essas palavras de incentivo não sejam para massagear o seu ego. Viu, adicto? Viu, adicto? Por mais que essas pessoas não falem nada para massagear o seu ego, ai, bonitinho, vamos, amorzinho, um filhinho da mamãe, vamos lá na clínica, vamos internar, vamos. Não, mete o pé nesse cara, fala, ó, ei, filho, ou vai, porque eu não vou ficar doente por sua causa, não. Eu não vou permanecer com a minha casa destruída por sua casa, não. Eu não estou falando na casa física, não, estou falando na casa do coração de uma mãe que sangra, de uma esposa que sangra, de uma irmã que sangra, de um irmão que sangra. Sangra. Só que sangra por dentro e ninguém vê. E ninguém vê. Só vê o que está por fora. E às vezes é bela viola, como diria o velho ditado. Por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. Às vezes eu estou aqui arrumadinho, bacana, mas eu estou traindo minha esposa. Eu estou mentindo para o meu pai, mentindo para o meu chefe, roubando 10 centavos, 20 centavos, 15 centavos, fazendo uma troca dentro da comunidade, porque é hábito da ativa, troca um boné, eu te dou um cigarro, eu te dou um cigarro, você me dá uma camisa, porque isso acontecia aqui fora, para mim fazer o uso da droga de eleição do meu cérebro. Então eu continuo fazendo isso na fazenda, muitas das vezes. Meu amigo, eu já estou recaído, nem sei. Eu já estou recaído na maioria das vezes e eu nem sei. Mas eu costumo e gosto de murmurar. E a murmuração, eu esqueço que a murmuração vai me deixar rodando por mais 40 anos no deserto. E aí lá na frente, em vez de ver os milagres que aconteceram, lá na frente eu vou falar, mas as cebolas de lá do Egito eram tão boas. Já leu essa passagem também, né? Está lá em Êxodo. Vai estudar. Não sabe onde não? Também não sou obrigado a saber tudo. Vai lá e procura. Êxodo. Em algum lugar lá. Tá lá. Os caras começaram a chorar pelas cebolas que tinham lá, velho. Os caras estavam escravizados há 400 anos. E começaram a reclamar porque não tinha nada para comer. Aí Deus faz o quê? Manda maná cair do céu. Aí eles começam a reclamar de novo. Não, mas nós queremos é carne. Aí manda codorniz cair do céu. Eles pegavam com a mão assim. Aí estava frio de noite. Chama o fogo aí, mandava uma nuvem de fogo para esquentar eles de noite. Estava o sol rachando de novo, de dia, mandava uma nuvem para esfriar eles. E mesmo assim os caras estavam murmurando. Aí ficou 40 anos. 40 anos, ó. Dando voltas em si mesmo. Por quê? Porque não se lembraram dos ensinamentos, que 1 Reis, 2 Reis, é do Velho Testamento. Já tinha sido escrito. Por que eles não se lembraram? Do profeta que tirou eles de lá do Egito. Falou, vamos sair, vamos ungir o umbral das portas aqui com o sangue do cordeiro imolado, e o anjo da morte vai passar e vai pular a sua casa, e o milagre vai acontecer. Porque se o milagre está acontecendo na sua vida hoje, você é adicto, está limpo hoje, ou está vivo hoje, por mais que não esteja limpo, se você está vivo hoje, é milagre, velho. Você já parou para pensar o tanto de M que você fez na sua vida? Acidente de carro, acidente de moto, livramento na biqueira, tiroteio. Você já parou para pensar? O tanto de livramento que você teve? O tanto de livramento que a sua família teve? Por sua causa? Ou por minha causa? Minha família teve um monte de livramento. Porque eu era envolvido com crime pesado. Quando eu vim para Venda Nova de novo, porque eu morava em outro lugar, eu era tão envolvido lá, enraizado no crime, que eu tive que fugir de lá. Sabe por quê? Porque eu roubei 8 quilos de pedra do cara. Aí eu fugi. Fugi para onde? Quando eu voltei lá, ele me achou. E aí, filhão, vem cá. Eu preciso de você. Eu preciso é receber. Porque os outros eu já matei. Você está vivo, você vai me pagar. E eu paguei. Ainda estava envolvido, infelizmente. Paguei. Tive consequências? Tive. Mas eu estou vivo.
E aí o cara falou assim, olha, não foge para Venda Nova de novo não, quando eu apareci lá. Não foge para Venda Nova de novo não, senão dessa vez nós vamos lá te buscar. Eu deixei porque você era o cara aqui que me ajudava, que trazia os negócios para mim, mas agora eu não vou deixar mais não. Agora eu vou lá te buscar, ou seja, você sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo, com quem que eu estava. E aí naquela época eu só andava por influências ruins, mas eu era a pior influência. E quando a minha mãe percebeu isso, que começou a cortar a facilidade, né? Acho que meu tempo acabou aí. Então eu quero finalizar. Pode ir, tem certeza? Sangue do Cordeiro, faz comigo não, meu filho. E eu vou falando. E eu não paro não. Então vamos lá. Então vamos continuar. Não, vamos continuar, vamos entrar em outro contexto. Na hora que Naamã, ele foi lá, não foi, resolveu, eles convenceram ele de ir. Ele putaço, né, cara? Invocado, vai lá. Foi lá, meu amigo. Quando ele se banhou 7 vezes naquele rio fedido, sujo, e saiu, a palavra de Deus diz que ele saiu com a pele tenra como de uma criança. Olha o cuidado que a palavra tem para trazer essa mensagem para a gente, que Naamã sai com a pele tenra como a pele de uma criança, ou seja, bem elástica, né? Bem rechonchuda, carnuda, bonita. E aí ele vira para o profeta, e ainda não acreditando, vira para o profeta e fala, eu quero ter com esse cara aí. Aí o profeta manda chamar. Quem sabe o nome do profeta que estava lá? Vocês não valem não. Você não vale não. Quem sabe o nome do profeta que estava lá? Vai ler a Bíblia, velho. Vai ler a Bíblia. Vai estudar sobre você, que lá é o manual da nossa vida. Mas aí, infelizmente, nós não lemos mais o manual de nada, né? Na nossa vida. A vida está tão moderna, passando tão rápido como os aplicativos de celular, todo dia tem que atualizar, que eu não tenho tempo para ler o manual de como eu funciono. Eu não tenho tempo, eu tenho tempo para ver TikTok, para ver o Kawaii, para ver isso, para ver aquilo outro, para murmurar, para usar droga, para sair de corre, para fazer um monte de coisa, mas eu não tenho tempo de ler e estudar o manual que vai me ensinar a ser um pouquinho menos ruim do que eu sempre fui. Eu não vou deixar de ser ruim. Eu não vou deixar de ser um pecador. Mas eu posso pecar menos. E em pecados diferentes. E em erros diferentes também. Aí Naamã chega, vai ter com o profeta Eliseu. Glória a Deus. Tem gente lendo a palavra. Você não vai não. Então, o profeta Eliseu, que na palavra é um dos profetas maiores, né? Porque tem os profetas maiores, profetas menores, o Pentateuco, o Novo Testamento. Então a gente, né? Vamos estudar, gente, é bacana pra caramba, é legal. Eu não estou falando para você virar crente não, tá? Nem católico, nem espírita, nada. Vai só ler, velho. Só estudar, só saber a respeito de você, ou a respeito da humanidade, a respeito de uma história que, vamos lá, de tudo, eu não acredito que a Bíblia é um livro sagrado. Mas é um livro. Vai ler. Não precisa ser sagrado. Até porque o sagrado está dentro de você. O sagrado habita dentro de você. É lá que ele habita, não é naquele pedaço de papel lá não. Lá só está um manual, só escrito como é que funciona aqui dentro. Como é que precisa funcionar aqui dentro. Realmente é só um livro. O sagrado está dentro de nós. Porque quando Jesus foi para a última vez, quando Pedro e João estavam olhando para o céu e ele foi, depois da última aparição dele, vou voltar, é um monte de coisa, hein? É muita informação, né? Às vezes parece muita informação, mas está tudo ligado. Se for ver, está tudo ligado. Quando Jesus foi embora, pela última aparição dele, João e Pedro foram olhando, aí a palavra diz que 2 anjos, 2 homens grandão, de branco, virou e falou assim: o que você está olhando aí, rapaz? Ele não vai voltar mais não. Na nossa linguagem, vocês estão olhando aí? Não, acabou, não vai voltar mais não. Tchau, obrigado. Mas lá no cenáculo,
onde as pessoas estavam orando, que está lá em Romanos, em Atos dos Apóstolos, está em Atos dos Apóstolos, que a terra foi vazia daquele dia que Jesus apareceu pela última vez, até no Pentecostes, a terra ficou vazia. Você sabia disso? Sem Deus, o Pai, sem Deus Filho e sem Deus Espírito Santo. Ela foi segura só pela oração daquelas pessoas que estavam no cenáculo orando. Então, vamos lá. O que está segurando o Alisson vivo até hoje? São as escolhas que ele fez? Não. São as orações da mãe, do pai, da esposa, do filho. É o que está segurando o Alisson. É o que está segurando, é o que segurou o Alisson durante 22 anos de ativa, de uso de crack pesado. Foram as orações. Porque lá atrás já tinha dado exemplo. Desde aquela última aparição até Pentecostes, a terra ficou vazia, sem a proteção do Pai, do Filho e nem do Espírito Santo. Porque quando Jesus foi lá, ele apareceu lá e falou: olha, eu vou, mas eu vos enviarei o Consolador, não vos deixarei sós. Só que ele só mandou o Espírito Santo alguns dias depois, que deu certinho 50 dias após a morte e ressurreição do Mestre. O que segurou o planeta? O que segurou o mundo nesse tempo? As orações daquelas pessoas que estavam lá no cenáculo. Por quê? Porque estavam em boas companhias também. Hoje não vai ter grupo? Como é que é? Vamos, continua falando aqui? Certo, aço? 5? Eu tenho 5 minutos ainda? Você está doido, moço? Ah, é bônus? Obrigado. Tá vendo? Não ganhava nada, nem chiclete eu ganhava, eu estou ganhando tempo. Eu não sei se eles querem continuar ouvindo. Ou se a gente quer, a gente para aqui também. Obrigado pela oportunidade. Então assim, vamos começar a andar, vamos continuar andando, ou vamos começar a andar com pessoas que nos coloquem no lugar certo, do jeito certo. Como Naamã fez, como os discípulos, juntamente com Maria, fez, né? Nós não podemos deixar de citar a mulher mais importante da história do universo. Mesmo eu não sendo católico, eu reconheço a importância única daquela mulher. Como eu reconheço. Só Deus sabe, só eles são daqui, ó. O quanto eu reconheço. Com Deus, meu amigo. Muito obrigado. Deus te abençoe. Te amo. O sim daquela mulher foi o mais importante da história. Você já se imaginou um anjo de quase 2 metros, alguma coisa, quase 3 metros de altura, chegando perto de você? Você vai engravidar, filha. Vamos falar na nossa linguajar, né? Você vai engravidar, viu? Você com 15 aninhos. Você, mulher, imagina aí agora. Você com 15 aninhos, chega um negócio de 3 metros de altura, que não dá para ver a face. Falou, você vai engravidar. Eu nem casei ainda. Mas tremer de medo. Mas eu nem casei. Como é que vai ser? 15 aninhos, velho. Naquela época, agora as minhas de 15 anos é tudo serelepe, né? 15 anos hoje, meu filho, tá dando nó em pingo d'água, colocando a água lá para dentro de novo da torneira. Mas naquela época, 15 anos era 15 anos. Na minha época, 15 anos, meu amigo. Era 15 anos. Agora não, agora 15 anos parece 60. De tão maquiavélico que está o mundo. E a culpa é minha, tá? A culpa é minha, da minha geração, que permitiu, que foi permissivo com toda essa imundície inundar a cabeça dos meus filhos, dos meus sobrinhos, de todo mundo. A permissividade foi minha, porque eu falei, não, eu vou citar o meu exemplo. E eu ainda hoje sofro com isso. De novo, pelas minhas imperfeições. Quando meu filho nasceu, você não vai ensinar seu filho a tomar a bênção de você, não? Eu falei, que bênção? Bênção é coisa de velho. Não ensinei meu filho a tomar bênção. Hoje eu sinto uma falta dele tomar bênção. Ele tem 20 anos, 1,80 m de altura.
lindo, um homem responsável, capaz, de caráter, que puxou a mãe, graças a Deus. Se tivesse puxado o pai, sangue do cordeiro. Eu com 20 anos, eu estava voltando do Rio de Janeiro, que eu fui a pé para lá. Fiquei 2 anos e meio, só usando droga e vivendo na lascívia, na prevaricação. Não é disso que nós vamos falar agora. Então, hoje eu ainda sinto falta, porque eu não ensinei, eu falei com a minha boca, minha esposa é testemunha, eu vou ensinar isso pro meu filho, não, isso é coisa de velho. Pedir bênção. Hoje, eu até sonho, falo isso com minha esposa hoje. O Alisson nem fala comigo. Pensa, pai, porque nós, nossa geração, sai de casa 30 vezes e volta 50, é benção. Pensa, pai, sai, pensa, mãe, volta, pensa, mãe, volta, pensa, mãe, volta, sai, pensa, mãe, pensa, pai, pensa, mãe, pensa... Sim ou não? Sim. Pois o meu filho faz isso, não. Ele nem... Mas para ele é normal, não é culpa dele. A culpa é de quem? É minha. Ele pede bênção para o meu pai, para minha mãe e para a mãe dela, porque eles o ensinaram assim. Eu não ensinei. Então a culpa é de quem? Minha de novo. Essa geração aí, permissiva, tá vindo por culpa de quem? Minha. Porque eu que permiti. Falei com eles, não precisa ler livro, não precisa ler Bíblia, não. Pega na internet. Internet, rapaz. Internet é bênção, mas é maldição também. Porque as pessoas não andam com as pessoas certas. Aí vamos lá, vamos voltar aqui, porque dentro desses 5 minutos eu tenho que fechar. Muitas das vezes, na hora que eu recebo a bênção, que eu recebo a palavra certa, que eu vou no lugar certo, que eu recebo a mensagem honesta, sincera, de que existe o caminho, não é um caminho, que existe o caminho, aí eu me acho no direito, porque eu falo de mim. Quando eu saí da minha internação, eu queria que a minha família agradecesse o alimento. Vamos agradecer o alimento aqui. Fazia roda em volta da mesa. Jesus amado, achando que a gelatina de santo. Você tem noção não, velho? Muita loucura. Eu queria mudar tudo ao meu redor, menos eu. Tudo ao meu redor tinha que mudar, menos eu. Mas depois eu fui entendendo que não é assim. Eu tenho que mudar a mim. O outro só muda se quiser. E aí eu trago uma frase de Gabriel Pensador. A gente só muda o mundo com a mudança da mente. Só. Eu mudo o mundo inteiro, mas com a mudança da minha mente. E aí Naamã recebeu a bênção, recebeu a palavra certa, recebeu a cura da lepra. Só que ele foi lá e cometeu outro engano. Hoje, acabou? Deixa eu entregar para vocês aqui as moedas. Deixa eu entregar para o senhor. Não, eu não quero nada não. O profeta virou para ele e falou, não quero isso não. Quero isso não. Estou atrás de dinheiro, de reconhecimento, de nada não. Quero nada disso aí. Aí ele foi e entendeu. Puf, caiu a ficha. Falou, então eu posso repartir entre os servos da sua comunidade? Vai e reparta aquilo que você recebeu. Reparta a bênção que caiu no seu colo, ou que você, ou que outras pessoas fizeram o esforço necessário para que você alcançasse essa bênção. Seja essa bênção na vida de outras pessoas. Reparta, assim como Naamã fez. Assim como você pode fazer hoje, amanhã, daqui 1 ano, daqui 7 anos, como eu estou vindo aqui hoje, depois de 8 anos. Repartir, entregar. E a única coisa que eu peço é que entre em recuperação. Entremos todos nós em recuperação. Amém? Amém. Muito obrigado, boa noite a todos. Esse camarada aqui faz a gente sofrer. Eu falo com ele que ele faz a gente sofrer. Que ele desaparece daqui, né? Pelas atribuições que ele tem, pelo trabalho espetacular que ele faz. Isso aqui é um exemplo. Ele é tão exemplo que nós nem vamos fazer roda, porque ele já falou tudo que a gente fala na nossa roda. A gente não precisa mais, né? Agradecer mais uma vez a sua presença, ser amado e querido aqui. Josi,
Você deu sorte, viu? Não, a sorte é minha. Não, você não está entendendo. A sorte é minha. A sorte é minha. Fica aqui comigo. Alguém tem alguma pergunta para fazer com o Alisson? Pro Alisson? Fica à vontade. Fique à vontade, viu? Aqui eu tenho para dizer para vocês que somos todos iguais. Estamos todos no mesmo barco. Agradecer os que estão vindo aqui pela primeira vez. Obrigado pelo sim de vocês. É isso aqui que vocês vão receber aqui. Muita informação, muito carinho, atendimento o tempo integral de vocês. Né? Ele falou dele e falou de nós, famílias. O que a gente tem que fazer, porque a família dele restaurou ele. E a gente fala sempre na nossa roda lá, não é aquilo. Que a família é a parte mais importante dessa história toda. Porque sozinho nem nós, nem eles conseguem. Então somos todos nós juntos, tocando esse barco pesadíssimo, que é esse sofrimento, essas feridas que a drogadição deixa na alma da gente. Então é muito difícil curar isso. E esse camarada aqui faz a gente ficar emocionado o tempo inteiro. Hoje enxuguei uma meia dúzia de lágrimas aí, viu, cara? Porque isso faz parte. Quando toca o coração da gente, escorre uma lágrima. E como ele, eu também sou fraquinho nesse negócio, viu? Começa a me tocar e eu vou lá embaixo. Eu sou um chorão. Eu sou um chorão. Obrigado mais uma vez. Dá lá, tema. Por favor, fique de pé. Sim? Você passou só por casas de recuperação voluntariado? E qual que você hoje se concentra, né? Seu trabalho? Qual, né? São duas perguntas que eu fiz que são parecidas. Fique em paz. Eu passei... Tem outro, não tem? Dá nada, eu pego esse aqui. Fique em paz. Tá ali. E eu nem tenho costume de usar microfone, eu falo para 90 pião sem microfone mesmo. Aqui é luxo, meu filho. Isso aqui é luxo. Então, como é o nome da senhora? Lana? Dona Lana. Eu passei por comunidades somente voluntárias. Porém, contudo, todavia, eu não tinha para onde voltar em nenhuma das minhas internações. Então, todas elas se tornaram involuntárias. Porque eu não queria... E eu podia até sair, mas eu não tinha para onde voltar. Eu até liguei para minha família uma vez, né, em 2014, a minha última internação, pedindo para ir embora. Aí meu pai perguntou assim, a minha mãe que atendeu o telefone. Alô? Provavelmente já tinham ligado lá da comunidade, eu não sei. Nem é da minha conta saber disso também mais, tantos anos depois. Ô mãe, vamos. Mãe, tô querendo ir embora? Por quê? Tá faltando alguma coisa pra você ir? Não, tá não. Faltando sabonete? Pasta de dente? Tá não. Alguém tá te batendo aí, te maltratando? Tá não. Faltou papel higiênico? Tá não. Por que você quer vir embora? Saudade. Saudade o que, senhor? Você pode até vir embora, mas você não vai entrar nem no meu carro, nem na minha casa. Pode ir embora. Mas pra onde você quiser. Aí eu falei, mãe, tá bom, deixa eu falar com meu pai um pouquinho. Ainda tentando, a manipulação do adicto, né? Ainda tentando. Aí falei com meu pai, ô pai, benção. Bom cordeirinho. Ô pai, benção. Deixa eu abençoe. Ô pai, querendo ir embora. Vai pra quê? Faltando alguma coisa aí? Parece que os dois escreveram um roteiro, velho. Perguntaram a mesma coisa. Faltando pasta de dente? Sabonete? Creme dental? Não sei o quê? Não. Tá me maltratando? Não. Quer vir embora pra quê? Saudade. Saudade o quê, rapaz? Estava aqui dentro de casa, não ficava com a gente? Só ficava pra rua fora? E aí, eu já estava separado da minha esposa e ela estava lá, na casa do meu pai. Falei, e quem mais tá aí? Josi tá aqui. Deixa eu falar com ela. Oi, Josi, tudo bem? Tudo bom, eu sei. O que você quer? Eu quero ir embora. Mas quer ir embora pra quê? Faltando pasta de dente? Mesma coisa, mano. Bom, vou falar com você. Tá faltando pasta de dente aí? Tá não. Tá faltando sabonete? Tá não. Tá faltando papel higiênico? Tá não. Faltando cigarro? Tá não. Tá te maltratando aí? Tá não. Quer vir embora pra quê? Saudade. Saudade de quem, senhor? Você tava lá dentro de casa, me roubou, me deixou sem nada. Agora você quer vir embora? Pra ir ficar onde? Tchau, ó, tchau.
Falei, gente, eles escreveram o roteiro, não é possível. Então eu trabalho hoje numa involuntária, em Conceição Gonçalo do Pará, São Gonçalo do Pará. É comarca de Pará de Minas, mas é São Gonçalo do Pará. É de Betim? Bacana, bacana. Eu morei em Betim um tempo, lá no Novo Amazonas, por 6 anos. Lá eu aprontei poucas e boas. Por favor, não fala nada pra ninguém não. Silêncio. Mais alguém? Respondida? Eu, em 2021, eu perdi meu marido e ele se perdeu novamente no mundo das drogas e não aceitava ir para as clínicas voluntárias. Eu arrumei nada e, como diz você, aquele jogo de cintura, na hora não foi. Aí eu, muito doente, eu tinha perdido 16 quilos, numa depressão muito feia, fui obrigada a interná-lo involuntário. Quando meu filho gritava pelo meu socorro, eu imaginei morrer. E isso causou uma grande machucado na alma e no coração dele. Será que eu fui tão errada de salvar o meu filho naquele momento? Isso é uma pergunta? É uma Você tem certeza que quer que eu responda? Quero. Eu preciso. Será que a senhora está preparada para ouvir a resposta? De um terapeuta? Sim. Companheiro, você me permite? Se o coração dele está ferido, o problema é dele. Se o seu coração está ferido, o problema é seu, você salvou seu filho. Então se perdoa. Aceite a situação que já aconteceu, ele está limpo hoje. Acabou, foi passado. Aceite o passado e perdoe o passado, para que a raiva do presente não faça parte do medo do futuro. Aceite e perdoe. Só isso. Se tem ferida, amém. Mas entra com perdão, que a ferida seca. Obrigada. Ô amigo Anderson, eu sou o Ricardo. O que eu quero falar aqui não é bem uma pergunta, é uma afirmação. É para as pessoas que desacreditam de milagres, porque a descrença hoje em dia está muito grande, que é também uma consequência do aumento de adictos, né, de pessoas que estão na dependência química, que vai cair a cada mais cedo, o pessoal vai cair na dependência química. É que você é um milagre, cara. Eu estou querendo falar para você. Você mostrou muita emoção e você é um milagre, porque de todas as pessoas que eu já vi na minha vida, poucos escapariam do que aconteceu com você. Você, assim como o nosso amigo ali, Cirano, são verdadeiros milagres. Parabéns. Só confirmação aqui. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Eu fiquei internada no Hospital André Luiz durante 1 ano e 8 meses. E eu tomei mais de 40 sessões de choque. Eles chamam de SCP. Você recebeu essas sessões de choque? Se eu recebi sessão de choque. Se eu recebi, eu não me lembro. Não vi, porque lá dentro eu estava tão medicado e tão alienado por causa do problema mental que eu adquiri no dia que eu tive a recaída. Na verdade foram 2 dias. E até me desculpe falar aqui o nome da substância mais uma vez. Eu fumei 1000 pedras de crack em 2 dias, 2 noites. Não tinha como um ser humano não ter um problema. Depois de 8 meses limpo, internado, né? Eu fui lá, estourei a casa da minha esposa. Amor, estourei tudo, roubei tudo que dava para pegar, o que não dava também. Quando eu acordei, eu já estava dentro do carro do meu cunhado, meu ex-cunhado, indo para o André Luiz. Já tinham me dado banho, já tinham ido lá, me buscado, não sei como. Eu estava dentro do carro. Quando eu acordei de novo, eu já estava de fralda lá dentro. Quando eu me dei por mim,
de novo. Eu já estava lá dentro de fralda. Quando eu me dei por mim de novo, eu já estava desmaiado em cima da comida, vomitado. Então, se eu recebi SET, eu nem me lembro. Porque Jesus apagou. Porque é um passado negro. E quando Jesus entra, ele faz um novo caminho. Ele faz o caminho. Ai. Pena que está acabando, né, gente? Pena que está acabando. E a gente tem que tirar proveito desse moço aqui. Quanto tempo você vai ficar em Belo Horizonte? Terça-feira eu te aguardo aqui de novo. Você quer fazer uma pergunta, não é isso? Boa noite. Meu nome é Geraldo Donizete. Eu fiquei na Magnífica 4 meses e eu achei que nunca mais eu usaria bebida. No sábado eu usei. Entendeu? Aí eu vi que meu mundo desabou. Eu não sei o que eu faço. Volta para casa. Já está respondido. Você ainda quer que eu fale? Tem certeza? Eu tive 5 recaídas, 6 internações. Mas a única que eu fui querendo parar de sofrer os efeitos danosos do uso e também querendo parar de sofrer e de ter o efeito imediato prazeroso das drogas, das mentiras, das prostituições, eu estou limpo. Porque eu só fui uma internação querendo parar de usar a substância e de ter prazer imediato. Todas as outras eu só fui por causa de fulano, ciclano e beltrano. Mas a única que eu fui porque eu precisava, porque eu não tinha mais nenhuma muleta para me escorar, porque todas quebraram e todas irão quebrar enquanto eu estiver escorando na minha mulher, no meu filho, no meu emprego ou na minha autopiedade. Porque muitas das vezes eu recaio e aí eu fico, meu mundo acabou. Acabou porra nenhuma, velho. Desculpa a palavra aí, acabou não. Acabou não, filho. Acabou não. Você está aqui agora. A oportunidade está sendo dada de novo. Ergue a cabeça, sacode a poeira, ó. E continua caminhando, filhão, porque senão vai ficar rodando em deserto aí, ó. Igual a gente falou agora há pouco. Passou, se perdoa. Mais uma vez eu uso essa palavra, se perdoa. Se perdoa, porque já aconteceu. Hoje aconteceu, você usou hoje? Usou hoje? Então se perdoa hoje. E amanhã você não usa, velho. Faz o esforço que você não aguenta fazer. Pede a quem tem a força. Mas não pede força não, isso é um conselho para todo mundo. Porque senão você mata. Né? Mães, principalmente esposas, não pede força para Deus não, senão ele vai te dar situação para saber se você está com força mesmo. Aí você vai lá e mata o caboclo. Pede sabedoria e discernimento. Não pede força não, senão a gente mata. Beleza, guerreiro? Levanta. Levanta. Continua voltando aqui, ó. Aqui é o lugar certo para você vir. Toda terça-feira, segunda-feira lá embaixo. Tem sexta-feira na Terra da Sobriedade. Tem quinta-feira lá no centro. Tem domingo ali, ó, no grupo, na frente da quadra Vilarim. Recurso tem, parceiro. Você quer? Então levanta, filho. Levanta. Levanta, quem sou eu para te tacar pedra? Quantas vezes eu recaí por causa da minha prepotência, arrogância, autossuficiência ou autopiedade, dó de mim mesmo. Ai, ninguém gosta de mim. Vira homem, rapaz. Ninguém gosta de mim. E a hora que eu tava lá, que nada, não preciso de ninguém não, mano. Minha mãe me internou a força, agora eu vou ficar com cara ruim mesmo, vou ficar com rancor dela. O problema é meu. O problema é meu se eu ficar com rancor. Pelo menos minha mãe tirou o barulho da cabeça dela, salvou a vida do filho dele. E aí eu voltei a usar. Eu voltei a usar. Acabou. Não, filho. Acabou não. Se não morreu, porque tem jeito. Se não morreu, porque tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Mas tem que ter mais do que vontade. Que espero aqui terça-feira. Essa comunidade
quer tratar de você. Sinta-se abraçado por nós todos. Estamos todos no mesmo navio, viu? Você é mais um tripulante. Venha fazer parte desse grupo. Terça-feira te aguardo aqui. Gente, é uma delícia, né? Cada resposta dele é uma novela. Por isso fica difícil, a gente tem que começar com ele 8 horas da manhã, para ver se 4 horas da tarde terminou tudo, porque é um espetáculo de entendimento, de consciência, de ensinamento. Né? Espero que vocês tenham tirado o máximo proveito possível, porque quando ele vem aqui é essa emoção mesmo. Da outra vez eu não dei conta, não. Pegou pesado comigo. Né? Dessa vez ele me poupou, chorei lá só um pouquinho. Lá atrás, né? Outra vez pegou pesado comigo. Obrigado, Alisson, mais uma vez. Que Deus continue te iluminando, te dando força. E nós precisamos muito de você, muito. Venha sempre que você quiser e sempre que você puder. Será sempre bem recebido, porque você é muito novo. Só quero dar um recadinho. Me ajuda lá nas redes sociais. No Instagram, Alisson Vieira SB. E no YouTube, Vida em Sobriedade. Dá uma força pra gente lá. Já tá no grupo, para quem tem o telefone nosso aí, já tá no grupo. Gratidão. Lá, tá? Você aí, ó. Clica o dedinho, compartilha isso aí, filhão. Tamo junto.